Você já viu o carro do atestado? Não. Você nunca viu? Não. O carro da pamonha você conhece, né? Que é famoso. Agora tem carro que ele passa pelas ruas à noite de bairros com alto-falante, atestado R$50, então ele passa no domingo. Você não quer trabalhar na segunda? Você compra um atestado. E você não trabalha a semana toda, se você quiser. Eles dão um atestado para 5 dias, você paga R$50. Né? Isso é crime, né? Isso o cara tinha que ser preso ali na hora. Só que tem um cara fazendo e tem gente comprando. Sim. E quando eu falei que isso é um absurdo, tem um cara que pegou lá e me xingou. E falou assim, você é um pilantra, o cara falou assim pra mim, porque você não sabe o que é você acordar numa segunda, cansado e não querer trabalhar. Eu falei, eu sei, porque eu trabalho 7x7, tá? Desde os 15 anos de idade, eu tenho 31 anos de carteira assinada. Tá? E não vou me aposentar. Né? Tenho 31 anos de carteira assinada. Eu sei o que é isso. Mas se eu tô desse jeito, ou eu não vou trabalhar, tá? Não, olha ali o carro do atestado. Isso. Você falou. Eu não posso... Vamos lá. Tem um fone que você quer colocar aí? Onde é isso? Eu não sei, boa pergunta. Minas? Que coisa grotesca. R$50, 3 dias de atestado. Carro atestado, Mano, é de fuder um troço desse, cara. E é o seguinte, né? Porque eu já vi aqui, né, a gente gastar uma fortuna do Estado pro Estado mandar um agente lá no Amazonas pra roubar uma capivara de um cara. Lembra desse caso? Sim, né? sim. Eu lembro disso. Agora, por exemplo, isso é um crime. Porque pra mim, sei lá, um cara cuidando de uma capivara tá te agredindo de alguma forma? Eu acho que não tá atrapalhando a sociedade de maneira nenhuma. Esse cara é um criminoso. Esse cara tá roubando. Tá roubando o contratante. Sim. Tem a placa dele lá, a polícia já foi lá pegar esse cara. Vamos supor que isso é real. Pode ser também que tenham inventado isso aí, né? Um meme, seja uma brincadeira, seja um meme. Mas se isso é real, né? Eles vão ter o mesmo ímpeto, o Estado vai ter o mesmo ímpeto que tiveram pra ir no Amazonas pegar uma capivara de um caboclo. Ela vai ter o mesmo ímpeto pra pegar a placa desse cara e ir atrás dele? Sim, isso é bizarro. Não vão fazer porra nenhuma nisso aí. E como não fazem, na maior parte dos temas... Eu vou te contar uma coisa. Sobre esse problema moral do brasileiro, né? O cara que compra... Ele vende atestado porque alguém compra. Alguém compra. Você tem a demanda, se a oferta tem demanda. Eu falo muito disso, é uma das coisas que a gente mais fala. Que o maior problema... Assim, a gente fala... qual o maior problema da democracia brasileira? Os petistas vão falar que é o dinheiro o bolsonarista vai falar que é o Xandão. Cara, tem um outro problema, que esse é o maior de todos, que é a compra de votos. A base da democracia é a compra de votos. Se você for pra São Paulo é uma cidade, uma capital. Boa parte do voto na periferia é compra de votos. Se eu for pra Vinhedo, que é a cidade que meus pais moram, uma cidade com o IDH de Vinhedo é igual ao da Itália. Caraca. Dito isto, boa parte dos votos são comprados. Americana, IDH alto, voto comprado. Agora, se eu for para um sertão, só para uma cidade pequena no interior do Nordeste, interior de Minas, 60%, 70% dos votos são comprados. Sim. Comprados. Que povo é esse que transaciona o voto e que depois diz que vive numa democracia? Não tem democracia no Brasil. Não, isso sem dúvida. Esse é de longe o maior problema. Porque você fala assim, para que serve o orçamento secreto? Para que serve os grandes esquemas de superfaturamento e corrupção e os pequenos esquemas? São para sustentar essa estrutura. E conforme a gente foi entrando na política, a gente foi descobrindo isso. E todo mundo fica puto, não, vamos punir os políticos, vamos, mas e a pessoa que tá toda eleição vendendo voto? Sim. São São milhões de brasileiros, assim, vamos botar aí, no mínimo 1 ou 2 dezenas de milhões de brasileiros que vendem o voto. E eu não tô falando assim, vendi pelo Bolsa Família, vamos falar que é uma coisa mais etérea. Não, eu estou falando do cara que chega pro político, o político oferece, vou te dar uns sacos de cimento, tal, mando aí uma grana pra tua família, vai votar em mim, sabe onde é a sessão eleitoral onde eles votam, já faz o cálculo de quantos votos vai ter na sessão eleitoral e acompanha ali. Os caras, isso assim, pra gente entender, isto é a base daquilo que a gente chama de democracia. E ninguém fala nada. Não, democracia no Brasil não existe, mas uma coisa que a gente faz, o brasileiro faz, eu já fiz isso também, tá? É colocar o brasileiro como um povo desonesto. E o brasileiro como povo, ele não é desonesto. O brasileiro não é que o brasileiro, ele não é. Só que a gente tá vivendo numa cultura que é assim, o cara ele tá vendo todo mundo levar vantagem. Então ele levar vantagem é um jeito na cabeça dele de ele tá no jogo, de ele não estar sendo lesado. Você entende? Ele não tá levando a vantagem por muito, é o normal.
É um jeito, ele entrar no jogo, é um jeito de ele não estar sendo lesado. Por que eu tô falando que é assim? Eu conheço muitos brasileiros que foram morar no Japão, muitos até voltaram, por exemplo. Outros que foram morar na Inglaterra. Na Inglaterra até eu vi isso, é excepcional. O cara, ele vem aqui, ele dirige mal, ele fura farol vermelho, ele faz tudo. Chega lá, ele para em toda a faixa de pedestre. Então o brasileiro ele se adapta muito rapidamente à cultura. E a cultura brasileira é essa, de levar vantagem. Se você tem uma nova Constituição, se você ataca principalmente o ensino, você muda o sistema de ensino no Brasil, você cria uma nova cultura, o brasileiro se adapta muito rápido. Ele vira outro brasileiro. Muita gente não vai acreditar. E o cara que ele não segue essa regra, e eu tô desde 2006 no YouTube, tem quase 10 mil vídeos meus na internet falando, então é só ver se eu mudei alguma coisa. Hoje eu postei um vídeo no Twitter, que é um pedaço de uma série, um filme, não sei o que é, e ele é um policial, é um cara, um rapaz negro que é um policial, ele tá com a arma aqui, e aí eles param o cara tá com dinheiro de tráfico, de qualquer coisa, e o cara pega e fala assim, olha, se a gente for dividir aqui igualmente, é 3 mil reais pra cada um. O comandante fala. E o cara fala assim, o policial fala, de maneira nenhuma. Tá? Ele fala, de maneira nenhuma. E aí o cara fala, meu, se a gente levar isso pra delegacia, esse dinheiro vai sumir. Nós vamos dividir entre a gente. E ele fala, de maneira nenhuma. E aí o comandante fala pra ele assim, mas o que é? Você é valentão, hein? Você vai querer trocar tiro? Ele fala, se precisar, eu vou. Né? Ele fala, pô, você tá falando com o seu comandante. Ele fala, não, eu tô falando com um bandido. Pior do que esses que eu tô prendendo. O cara pra ter, e eu postei porque eu me identifico muito com isso, o cara pra ter essa força moral, pra todo mundo tá estando errado, e ele não ser, é muito difícil. É muito difícil. Oh, isso, assim, isto é muito difícil. E assim, no Brasil você é tratado como um otário, se você se comporta assim. Sim. Tem aquele, acha lá, assim, é aquela famosa frase do Rui Barbosa, do ter vergonha de ser honesto. Né? Isso aí é do começo do século XX. E de tanto ver prosperar como é que é? Isso, isso aqui, ó. De tanto ver... esse é o grande problema. Assim, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. E essa é a real do brasileiro. Sim. As pessoas têm vergonha de ser honesto. Mas entendeu que não é um problema do brasileiro? Não é um problema genético. Não é um problema genético. Eu acho que é um problema... É cultural. Se você mudar a cultura brasileira se adapta rápido. Eu concordo. Vê como o brasileiro se adaptou rápido ao Pix, por exemplo. Eu concordo, Léo, mas eu acho que assim, é uma dimensão civilizacional essa transformação cultural. Sim, o que é preciso fazer, parece fácil. Civilizacional. O que é preciso fazer para isso acontecer é grandioso. É muito grandioso. É você mudar a Constituição. Sim. É você trabalhar em cima das escolas, mudar o sistema de ensino nesse país e a mentalidade do ensino. Pô, passei por um prédio esses dias em São Paulo gigantesco. Né? É normal, você passa ali por São Paulo, a Avenida Tiradentes e tal, você vê muito disso. Umas pinturas gigantescas em laterais de prédio. Tem uma pintura lá do Paulo Freire, gigantesca. A gente precisa falar da tragédia que... É que o pessoal não conhece nem a história, né? Vê o mecanismo que o Paulo Freire criou para ensinar adultos, não é para criança, né? Então tudo que ele fez ali acabou que não funcionou direito nem para adultos. Ele tinha até uma proposta razoável, que era óbvia, né? De você vai ensinar um pedreiro. Sim, a pedagogia da pedra. Você ensinar através do sistema de referências deles. É do que ele conhece, até é legal, bacana, mas é um sistema para adultos. Isso, tudo que a gente foi usado, que você pega Paulo Freire, é uma militância, não é um sistema de ensino. Isso se mostrou um fracasso no decorrer das décadas e a gente ainda tá idolatrando esse cara. Sim. Então se eu não mudar culturalmente, não mudar a base, não mudar as escolas, não ter uma nova Constituição, mas só que isso é absolutamente difícil. Isso é colossal. Mas se for feito se esse colosso surgir, o brasileiro muda e muda rápido. Ó, eu vou te falar, vou falar meu feeling sobre isso. Porque eu entendo, é uma dimensão civilizacional que a gente precisa fazer, que nós temos que desmontar um tipo de sociedade baseada na desconfiança, no farinha pouco, meu pirão primeiro, no ri-ri-ri, levei vantagem. Sim. Num quase niilismo, em que as pessoas acham que tudo é uma esculhambação e tudo precisa ser uma esculhambação, num hedonismo que resulta disso, que funciona da seguinte maneira: já que eu não posso esperar muito de nada, deixa eu fruir meus prazeres aqui, deixa eu curtir a vida. Que essa coisa do brasileiro... Você já ouviu falar da armadilha da renda média que os países passam? A gente está desenvolvendo uma tese, lá na Valete, inclusive, que a gente está chamando de armadilha da renda baixa no Brasil. O Brasil chegou numa armadilha de renda baixa, em que as pessoas
aceitam estar, vamos dizer, em uma posição de renda baixa e encontram razões para ser feliz dentro dessa lógica, o que é uma insanidade. A gente chegou num tipo de modelo de sociedade em que nem que a mediocridade foi aceita. A ruindade pura e simples foi aceita, foi normalizada e qualquer combate a isso é demonizado. Então, como a gente inverte? Eu acho, e aí eu acho assim, do ponto de vista coletivo, nós precisamos de um grande trauma. O que seria uma trauma? Eu acho que a gente precisa de uma guerra. E aí é muito complicado falar isso, mas assim, nós precisamos de uma guerra e pra mim a guerra é a guerra contra o tráfico. É a guerra de retomada territorial. E é guerra mesmo. E eu acho que todo trauma envolve dor, envolve morte, envolve sangue. Igual foi a Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana foi uma guerra definidora da natureza americana. Aí eu te pergunto, foi melhor a guerra ou vocês preferiam que a escravidão continuasse até hoje? Pois é. Ou, por exemplo, a Inglaterra poderia não cumprir o pacto que ela tinha com a Polônia de defesa mútua e simplesmente, a Alemanha está muito forte, vamos empurrar com a barriga. E a Inglaterra teve a Segunda Guerra Mundial. E aquilo impediu a expansão. Aliás, foi por deixar... Né? Agora, isso que você falou da renda baixa é espetacular, porque tem estudo sobre isso, e um monte de estudo sobre isso, de o quanto você consegue oprimir um povo até que ele se revolte. Tá? Tem muitos estudos sobre isso. E a pobreza não causa revolta. A pessoa não vai se revoltar pela pobreza simplesmente. Vai se revoltar se você de alguma forma criar expectativa, ou esse povo criar expectativa, e a condição dele não está atendendo às expectativas, a evolução da expectativa disso. Só que você controlando, que é o que o governo quer fazer, controlando a internet, por exemplo, vamos controlar a internet e dando um ensino de baixa qualidade, sem impedindo o acesso das pessoas ao conhecimento, como que vai crescer a expectativa dela? Ela vai ficar na pobreza. Do ponto de vista psicológico, tá, o que as pessoas temem? Todo mundo teme no futuro você estar desguarnecido de toda maneira, né? Eu não tenho uma casa, não tenho um abrigo, não tenho o que comer. Então, quando você dá, mesmo que seja a renda baixa, não precisa ser a média. É bem a renda baixa, você garantiu. Você sanou esse medo do cara. E esse medo, ele é natural, ele é inconsciente. Tá? Então você pegou o medo animal e você tirou da pessoa. Por que esses estudos são importantes para o controle estatal? Por que o Estado faz isso? Porque com isso ele percebeu, por exemplo, eu não preciso garantir nem a renda média. Não, é baixa. A renda baixa já resolve até o meu porque, problema. Léo, as grandes mudanças, as grandes revoluções acontecem através dos mais pobres ou da classe média? Então você sempre da classe média. A mudança nunca vem dos pobres, sim. É a classe média. E tem uma certa intelectualidade envolvida, que foi aquilo que a gente tá falando da revista Valete. Sim. Né? Você tem que ter uma intelectualidade envolvida com isso. Só que durante décadas nesse país, a intelectualidade que promoveu revolta em inúmeros lugares, a intelectualidade está a serviço do Estado. Ela está a serviço do poder do Estado de manter as pessoas na miséria. A ponto disso, exatamente o que você falou, eu não preciso nem mais da renda média. A renda baixa me resolve esse problema. Então, se não tiver realmente... que coisas que você fala assim, pô, é perigoso falar isso. Eu falo, gente, mas sério, né? Porque eu tenho que mesmo falar que precisa ter uma guerra contra o tráfico. Eu preciso falar que a gente precisa, que a gente precisa tomar o país não pode ser... Exato. Então... Assim, imagina explicar pra alguém assim, ó, a premissa da existência de um Estado, você tem várias premissas, assim, mas uma delas é controle e o monopólio da força sobre um território. Isso costuma ser uma das premissas para a existência do Estado desde, sei lá, dos egípcios. Você, imagina assim, você não permite que um Estado soberano tenha outras entidades alienígenas que administrem seu próprio território. Pois bem, o Brasil permite. O Brasil permite e institucionalmente permite. Agora... E é exatamente isso que você falou, permitir. Não é que ele não está controlando. Não, ele permite. Ele permite. Ele permite e ele estabelece diálogo. Como se ele enviasse embaixada. Eu dei o exemplo já na live aqui, mas cabe para entender o problema. No período final da República Romana, o mar Mediterrâneo, isso já vinha de antes, mas o mar Mediterrâneo era tomado de pirata. Tomado de pirata. A guerra era isso. O Pompeu foi dado um poder dele para declarar guerra e poderes plenos para eliminar. Não é isso que a gente tem que fazer? Mas é vantagem pro agente estatal que o tráfico ou a milícia cuide. Uma pergunta, mas você acha que é vantagem? Assim? Muita vantagem. Por quê? Porque eu ia te fazer, eu vou fazer um exercício aqui. O que o governador do Rio ganha com isso? O que o Barroso ganha com isso? Não sei exatamente se é o Barroso. Vamos até tomar cuidado, né? Pra gente não sair daqui preso. Eu tô falando da DPF das favelas. É que eu tô preocupado de eu sair daqui e ter o carro da Polícia Federal ali me esperando. Eu tô bastante preocupado com isso, né? Se eu recebo dinheiro via imposto, como o Estado está recebendo, então ele recebe via imposto. É assim que o Estado recebe dinheiro, né? Você tem hoje portal de transparência, tem um monte de mecanismo que cria certa dificuldade para você desviar, né? E eu quero desviar
Pra mim, o cara que quer. Pra mim não, o cara que quer roubar. Se o Estado não tá lá, e agora o tráfico, ele tá cobrando inclusive IPTU das pessoas, então ele cobra pelo gás, ele cobra... Eu que liberei, eu pego o dinheiro que eu quiser, não passa pelo portal da transparência. O Estado vai receber menos dinheiro, mas os agentes estatais que liberaram isso aí, eles recebem quanto eles quiserem, porque o tráfico não está publicando dados no portal da transparência. É o Estado que tá. Então isso aí é genial, é terceirização, né, que as empresas fazem. Se eu não consigo fazer tão bem, eu contrato alguém que faz melhor do que eu. Então, primeiro, o cara pode não pagar o IPTU, por exemplo. Você pode não pagar o IPTU. Agora, se o cara for armado lá, se o tráfico for armado cobrar, ele vai pagar. Assim, pegando o caso carioca, Sim. o que acontece? Vários serviços públicos que são feitos através de concessões, eles não são pagos pelas pessoas. Então, por exemplo, a conta de luz, todo mundo compra tem um gato ou paga algum serviço clandestino. Hoje você tem até o CVNet, que é um serviço de Hoje internet. não, faz tempo, tá? Eu vejo isso aí há pelo menos 15 anos no Rio de Janeiro. Como você não tem, as favelas, as pessoas não têm título de propriedade, sequer existe IPTU formal. Então, os sistemas de arrecadação naturais do Estado, nesses lugares clandestinos, eles já são bem precarizados. Serviços de transporte, como Uber e tal, os caras já montaram os serviços próprios. Então, tudo aquilo que é estatal ou paraestatal, como serviços que o Estado licencia para poder existir, o tráfico, a milícia, eles já criaram um modelo próprio. Então, o que tem, assim, é naturalmente, ao meu ver, um Estado paralelo. Sim. Agentes do Estado recebem alguma grana por isso? Eu acho que recebem. Agentes políticos do Estado recebem. A gente foi fazer a gente tem uma tese. Era um insight. Quanto mais pobre, mais voto no centrão. Não é quanto mais pobre, mais voto na esquerda. É quanto mais pobre, mais voto no centrão. Isso em eleições pro legislativo. Certo. Porque o centrão é o cara que mais compra voto. Sim. Então, a gente foi entender no Rio de Janeiro, né? Então, os políticos de centrão votados em bairros e comunidades controladas por milícia e tráfico, eles vão atender a agenda da milícia, do tráfico, no legislativo, e vão nomear gente dentro do executivo do Rio de Janeiro. E esses caras têm suas campanhas financiadas pelos caras e vão ganhar dinheiro nas operações como um todo. Uma coisa engraçada disso, quando é no tráfico, regiões controladas pelo tráfico, muito centrão e um percentual maior de esquerda. E quando é milícia, muito centrão, um percentual maior de direita. Mas maravilhoso. É mais centrão. Sim. O cara, então, tá votando sempre, também, de certa forma, em quem tá oprimindo ele. Isso Exato. é maravilhoso. É maravilhoso isso. O cara, ele tá, na verdade, ele tá cuidando, ele tá costurando o chicote que bate nele. Exatamente. É uma coisa isso maravilhosa. Exatamente. E aí você pegar um lugar como o Rio de Janeiro, então assim, isso aqui eu queria te passar porque você gosta de material mais técnico para trabalhar. Esse aqui é um material que a gente está trabalhando lá na Valete. Que a gente criou um índice de centrão, que existe uma correlação direta entre centrão e IDH. Então, e aí você vai pegar, a gente tem as tabelas do Rio de Janeiro. Eu tava lendo ali a abscissa ordenada. E aí, tentar achar o caso carioca ali, né? Então a gente fez a gente tem o time lá, tá pesquisando, porque você vai achar isso com relação a... Ali, ó, milícia, controle, centrão, direita, esquerda, livre. Peraí, direita, 34. Que maravilhoso. Isso aí, quando é o... Caiu ali pra direita, aumentou o preço. Quando é tráfico, aumenta a incidência de candidatos que votam... Você vota no candidato ao legislativo da esquerda. Em áreas livres, né? O centrão não vai bem, como na área de milícia, o centrão mete 42%. A ideia, pra mim, em geral, assim, a gente tem que ter um tipo de guerra contra isso, para fazer uma retomada territorial, que curiosamente é uma retomada territorial sobre as áreas em que os brasileiros mais pobres moram, que é estabelecer um novo pacto de relação entre o Brasil e essas pessoas. A gente tem que libertar essas pessoas, então tem que ser tratado como uma guerra de libertação. Sim. Vamos libertar, nós vamos prender e matar essas lideranças, e aí acho que a gente tem que ir para uma segunda etapa, que é como recuperar E aí, Léo, eu não sei responder, a gente tá com um monte de gente pesquisando, eu te pergunto, como pegar uma massa de pessoas cuja produtividade é mínima, é quase nula. É aquela... Você viu aquele vídeo ontem da mulher pegando Bolsa Família? Eu vi assim, não ouvi o áudio, mas vi de relance. Puta, cara, aquilo é muito... Ela comemorando que ela tá recebendo um Bolsa Família ou algo similar há 25 anos, que antes tinha Bolsa Escola, validado. Ela tava comemorando que é 25... Ela tá comemorando já um quarto de século, né?
que ela é dependente. Que ela é dependente, está Sim. dançando. E que ela vive, ela é agora uma moça negra até, inclusive, e hoje Sim. ela é a senhora de escravos. Sim. Né? Porque outras pessoas estão trabalhando sem receber, estão sendo escravizadas. Exato. Ó, só pra você ver o vídeo. Ó. Isso, esse aí mesmo. Ô, cara. Olha, vê a dança, vê... Clica na tela! Clica na tela! Clica na tela! É felicidade que ela vai pegar um dinheiro. Aqui! Pá! Vai! Salta o bolsa! Bolsa família! Bolsa família! Bolsa família! Bolsa família! Obrigada, linda! Bolsa família! 25 anos nós recebemos Bolsa Família! Nossa, me dá depressão. Isso é horrível, Eu tenho cara. depressão. Isso é horrível. Isso você dá. Disso. Quando você vai pagar a porra do Madarf, Sim. a porra do Madarf, você olha aquilo e você fala, cara, eu pago pra isso? Porque Sim. eu acho que você não paga isso. A gente também paga pra elite do funcionalismo, paga pra um monte de aposentadoria irregular. Eu sei que eu não quero mais cair também no lance de eu ter que falar que eu pago pra elite do funcionalismo pra justificar que no fundo, sei lá, as pessoas também... Não, cara... a pessoa humilde também tem a sua parcela ao adotar. Todo mundo é responsável. A gente tem que parar com uma leniência que existe no Brasil, do tipo, não, o cara humilde, essa moça não é vítima de nada. Ela inclusive, é uma influenciadora, essa aí, né? É gigante. É. Ou seja, ela nem precisa desse dinheiro, Não, então. ela não precisa desse dinheiro, ainda assim ela coleta a Bolsa Família. Mas como ela também deve receber esse dinheiro e não é declarado, de Lógico. certa forma, então ela acaba recebendo... Aliás, isso tá acontecendo muito, tá? Eu conheço muita gente, porque eu sou da indústria, muita gente que tá trabalhando sem registro, justamente, sem CLT, justamente para receber benefícios do governo. Isso tá acontecendo absurdamente. Agora, por exemplo, como que você vai resolver isso aí? Né? Essa guerra precisa acontecer, ela tem que acontecer, tá? Só que não vai adiantar se a gente não tiver uma nova Constituição. Sim, não, eu tô... Né? Da onde eu tiro isso? Lê a Bíblia, tá? Paulo, acho que se eu não me engano, é o apóstolo Paulo que fala sobre isso, se puder achar isso aí e colocar, ele fala sobre o cara que comete crime, o cara que assalta, o cara que rouba. O cara que rouba, né? Você precisa matar ele, o cara que rouba. Mas ele tem que trabalhar e pagar para aqueles que não têm. Ele tem que pagar pelo roubo que ele fez. Tá? O apóstolo Paulo fala isso. Então, enquanto eu não puder pegar bandido e obrigar ele a trabalhar, pra ele pagar pelo mal que ele fez, se ele ficar preso, pagar pela estadia e pagar pela comida, porque é o seguinte, se eu bato num carro, eu tenho que pagar pelo carro que eu bati. Agora o cara rouba o carro e bate no meu carro em fuga, ele não tem que pagar. Você entendeu? Exato. Isso é o absurdo do absurdo. O Brasil é um país de tantas incoerências, né? A gente vive num estado absurdamente opressor, né? Então, como eu falei, essa guerra tem que acontecer, ela tem que acontecer, só que se a gente não mudar a legislação... Não, é lógico, tem que mudar muito. Sim, é pegar essa e queimar, queimar. Essa Constituição, eu não consigo saber o que a gente salva dessa merda. Não, absolutamente nada. Né? Você tem que queimar e escrever uma outra do zero. Né? Fala, mas como que a gente vai fazer isso? Não sei o quê. Pô, os Estados Unidos não fez uma Constituição ótima séculos atrás, que salva os Estados Unidos hoje não virou uma desgraça, que estão tentando destruir a América por dentro, porque a Constituição salva a América. A Constituição salva os Estados Unidos há séculos. Então, o pessoal não entende o peso que uma Constituição tem. E por isso que é importante uma nova Constituição. Eu tô nessa.